Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista, recebendo aqui hoje no estúdio da TV Câmara a vereadora Estela Almagro, do PT. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, poder usar esse instrumento importante do Poder Legislativo, que é a TV Câmara. Muito bom. Para a gente começar esse bate-papo, até a prestação de contas da vereadora com a população, durante a última sessão, um dos assuntos que a senhora trouxe para debater aqui com relação ao futuro Hospital Municipal de Bauru, que ainda não existe, mas houve uma nomeação de uma servidora para atuar na gestão dessa unidade. Como é que é esse assunto? Para quem ainda não está por dentro, vereador, o que aconteceu? Na verdade, a gente tem falado aqui desde o primeiro mandato da prefeita Suelen Rosim, de que ela vive num metaverso, né? A política dela é exercida nas redes sociais e dentro de um plano de mídia e de marketing que tem pouca ou nenhuma conexão com a vida real ou com a realidade fática das pessoas do dia a dia. A promessa do Hospital Municipal, tem pautado essas falas públicas da prefeita nas suas redes nos últimos 2 anos, desde 2023, 2024, principalmente quando da chegada da última secretária do governo dela, que foi a Júlia Putomati, que veio de outra cidade, com uma equipe toda, e chega falando, né, de agilidade para a implementação do Hospital Municipal. Desde aquele momento, nós já debatíamos, né? Porque, na verdade, a criação de hospitais demanda uma estrutura permanente, né, de manutenção, de custos. Isso depois de se definir que modelo de hospital seria, né? Que hospital seria um hospital-dia, vai se transformar aí numa nova UPA, uma UPA gigante, porque as nossas UPAs já estão precárias, né? Tanto de funcionários quanto de estrutura. Então, a que propósito se criar um hospital e a que custo? Esse debate a prefeita não fez com a cidade, mas anunciou o tempo todo que teria um hospital municipal. Só que isso não virou realidade em nenhum momento, nem orçamentário, nem prático. Quando ela vem agora na eleição, ela bate muito nessa tecla, ela usa muito, principalmente uma das regiões mais densas do ponto de vista do eleitorado, que é a região do Geisel, o Redentor, para potencializar essa promessa do hospital, sem o debate público e sem falar do perfil desse hospital. De qualquer maneira, passada a eleição, você não vê gestos práticos. Quando a gente começa o mandato agora, ela reeleita, inclusive com esse carro-chefe da promessa do hospital, e cria essa desorganização organizativa, que é o novo organograma da máquina pública municipal, uma grande bagunça jurídica, financeira, fiscal e orçamentária, e inclusive previdenciária, ela incute lá a estrutura do hospital municipal, incute no papel, né? Então cria com perspectiva do futuro. No entanto, nas primeiras nomeações, que tem sido um tropeço depois do outro, ela vai lá para a gestora que estava à frente da unidade de emergências do município, que é a Ana Paula Merli, e a nomeia como gerente do hospital municipal. Esse pretexto de dizer, foi um equívoco na hora de mandar a publicação para o Diário Oficial, claro que não cola, né? De equívoco aqui é só a lei. A prefeita é uma equivocada ao mandar uma lei bagunçada e absurda como essa, que está desorganizando o pouco que se tinha de organização administrativa. Mas é um deboche com o povo, né? É muito triste porque é um deboche, inclusive, com um instrumento, o Hospital Municipal. Como é que você nomearia para gerência da sua pizzaria, que ainda não existe, alguém para tocar administrativamente essa estrutura? É a mesma coisa do Hospital Municipal. Você coloca o gerente, nomeia o gerente, mas você ainda não tem o hospital. Então, isso revelou um lado muito preocupante da lei, que é o que nós debatimos com os vereadores aqui, para convencê-los, não conseguimos, de que essa lei não podia ser aprovada sem debate e aprofundamento. Não era mera autorização para que no futuro se fizessem nomeações. A lei já criou a nova estrutura toda bagunçada e ilegal e a prefeita pode, ao seu bel prazer, fazer essas nomeações absurdas. A senhora, inclusive, esteve no local recentemente, agora nos últimos dias, que onde foi apontado, né, para a construção desse novo hospital, que seria no Geisel. Sim. Há um terreno lá. O que a senhora encontrou ao fazer essa vistoria? É um campo de futebol. Na verdade, o único gesto que teve foi a mudança ali da vocação ambiental de praça do local, né? Teve uma desafetação na gestão anterior, para destino da área para um futuro hospital. Então é um gramado que pega um quarto daquele quadrilátero que é gigantesco
E é só isso, mais nada, né? Poderia ser confundido com um campo de futebol facilmente. Nenhum gesto. E, na verdade, não teria mesmo, porque isso precisaria ter como antecedência a preparação de um edital, que agora com a Lei 14.133, que substituiu a 8.666, você pode até licitar projeto executivo e obra ao mesmo tempo. Mas nem isso tem. Né? Não se tem um termo de referência e, mais importante que isso, você tem em Bauru um Conselho Municipal de Saúde atuante. Você tem conselheiros gestores das unidades de saúde. A prefeita tem esse efeito surda para essa escuta social desses órgãos. Então você não debateu o modelo do hospital. Que hospital é esse que ela está dizendo que será um hospital municipal? A gente sabe que dentro da relação tripartite do governo federal, estadual e municipal, cabe ao município a atenção básica à saúde, a atenção primária à saúde, ou seja, as UBSs e as USFs e todas as outras ações de atenção primária. O foco de um hospital municipal não é, dentro da relação tripartite, a prioridade da gestão municipal. Então, ela tem que debater com a cidade. Ela não fez isso ainda. Então, a gente não sabe que hospital é esse e nem se haverá hospital. Mas a gente sabe que por alguns dias teve uma gerente, porque no Diário Oficial de hoje ela foi lá e fez a retificação, desnomeando a Ana Paula Merle e nomeando a Ana Paula Merle para um outro cargo dentro dessa nova estrutura. Então, desagradável, lamentável e muito triste. E durante a sua fala, nesse sentido, vereadora, a senhora trouxe também uma outra questão, que é o projeto de lei, né, que foi inclusive aprovado pela Câmara. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse novo organograma, qual a sua visão, já que estudou esse projeto, né? O que a senhora achou? Achei muito triste, né? Achei muito triste. Acho que a Câmara fica com uma dívida histórica com a população, porque em que pese a prefeita ter 2/3 dos vereadores dessa casa, a casa precisa ter responsabilidade e autonomia. Independência entre os poderes para que cada um dos vereadores possam corresponder à altura do voto de confiança que recebeu das urnas. Quando a prefeita propõe uma lei absurda como essa, pela qual ela pagou 1,5 milhão para uma empresa, a Fundação, a FADEP, isso faz parte de um projeto de 1,5 milhão, em que neste contrato, um dos 4 instrumentos que a FADEP teria que apresentar é a revisão do organograma administrativo. A gente sabe que, a despeito de ter pago quase 2 milhões para a FADEP, esse organograma, que é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da cidade de Ribeirão Preto, ela vai para o gabinete da prefeita, né? E o dito Mr. M, né? O senhor todo-poderoso do gabinete, confiança absoluta da prefeita municipal, Daniel Freitas, ele se debruça e consegue piorar aquilo que já não estava bom. A prefeita aceita e manda para a Câmara. Ela manda para a Câmara sem parecer jurídico, manda para a Câmara sem parecer técnico, manda para a Câmara sem ordenador de despesa, sem impacto orçamentário, econômico e previdenciário. E as comissões da Câmara, sobretudo a de Justiça e de Economia, aceitam. E o plenário da Casa, lamentavelmente, tira o direito da Comissão Previdenciária de analisar, somente porque um dos vereadores que compunha a comissão é da oposição. Ou seja, para não se pedir prazo e chamar audiências de discussões públicas. É muito ruim para o Poder Legislativo quando ele prescinde desse papel de ser o estimulador do debate público e da transparência de que tipo de lei nós estamos aprovando. Então, mesmo com 6 votos contrários, a maioria da Câmara, da base da prefeita, aprovou o PL 26, que se tornou essa fatídica Lei 7913, que é ilegal de capa a capa. O único parecer jurídico que chegou à casa tem 70 páginas de apontamento de ilegalidades e inconstitucionalidades pelos próprios procuradores da prefeitura. Ainda assim, a Comissão de Justiça da Casa deu parecer pela legalidade e deixou tramitar, e no fórceps aprovou essa aberração jurídica. A cidade vai sofrer muito. Todas as secretarias terão impactos. A Secretaria de Administrações Regionais, por exemplo, uma lida superficial mostra uma destruição da organização administrativa da secretaria. A estrutura proposta para a educação, para a saúde e pior, é uma lei tão absurda e tão desproposital que não cuidou nem mesmo de revogar as mais de 10 legislações municipais que prevê a organização de diversas secretarias, inclusive das mais importantes como a de educação e a de saúde. Então, assim, é um imbróglio, uma aberração jurídica tão grande que hoje subsistem várias legislações ao mesmo tempo. Nosso mandato, particularmente, protocolou já na semana da aprovação
a provocação ao Procurador-Geral de Justiça do Estado para que proponha ação direta de inconstitucionalidade, porque essa é a nossa visão. Esta lei é ilegal, inconstitucional de cabo a rabo e fere de morte a lei de responsabilidade fiscal. Diante dos pareceres contrários, diante da sua avaliação e dessa provocação à Procuradoria do Estado de São Paulo, caso a Procuradoria ou a Justiça entenda que esse projeto é ilegal, o que pode acontecer, vereadora, na sua visão? O pedido de decretação de inconstitucionalidade pelo procurador levará a Justiça, ao Tribunal de Justiça, a ter que se pronunciar sobre ele. Tem um ponto muito grave que é muito difícil que o tribunal não acolha. Por quê? Porque a própria decisão do procurador, em 2 ADIs anteriores, que declarou inconstitucional cerca de 70 cargos da estrutura administrativa da prefeitura, continua sendo uma desobediência à nova lei da prefeita municipal. Então, ao invés de adequar os quadros, cujos prazos já se extinguiram todos, né, e ela buscou prorrogação, dilação desse prazo para modulação dessas inconstitucionalidades, ela extrapolou esse prazo e nos 45 do segundo tempo mandou essa lei absurda que, ainda aprovada, não corrige as distorções apresentadas nas ADIs anteriores. Então, é muito difícil que a Procuradoria não entenda que realmente é inconstitucional e muito mais difícil ainda que o Tribunal de Justiça não acolha, porque seria o tribunal e o procurador trabalharem ou andarem na contramão dos pedidos que eles próprios fizeram no momento anterior. O cargo mais claro, tem vários, mas o caso mais clássico em relação a isso é o caso do controlador e do corregedor. A estrutura da corregedoria, o procurador e o tribunal acolheu que ele tenha que ser fruto de uma estrutura fruto de concurso específico, cargo efetivo, não mais comissionado, ou seja, de dentro da estrutura pública, principalmente primeiro, segundo e cartórios corregedores dentro da estrutura. O corregedor-chefe até pode ser essa figura, como vinha sendo, só que dentro do cargo efetivo. Escolhe onde estiver dentro da máquina pública, mas tem que ser efetivo. Não precisa ser oriundo de um concurso próprio, mas o primeiro, segundo e terceiro cartórios de corregedores precisam ser de concurso específico. A prefeita aguardou esses 2 anos, extrapolou os prazos e não criou o cargo e nem o concurso público. Então, como é que vai resolver esse imbróglio? Da mesma forma, a controladoria. Então, assim, são muitas ilegalidades praticadas. Tem as novas e tem as velhas ilegalidades. Então, eu tenho muita confiança na decretação da inconstitucionalidade dessa Lei 7913. Para a gente finalizar, vereadora, uma das críticas que a população sempre faz com relação à contratação de funcionários pelo poder público é a questão do comissionado, que é aquele que, como a senhora explicou agora, não precisa alçar o trabalho através de um concurso público. Ele é indicado politicamente por quem está no comando da cidade ou da instituição. A senhora, na sua rede social, chama de PL da Boquinha. Na sua visão, existem muitos comissionados nesse novo projeto, nesse novo organograma? Existe. E ela vai e cria para cada secretaria, ela destrói a estrutura organizativa que tinha uma capilaridade maior, agora ela cria uma estrutura muito horizontal e ela coloca em todas as secretarias praticamente 3 secretários, porque você tem o secretário adjunto e você tem o coordenador de políticas públicas. Todos de livre nomeação. De livre nomeação. Isso é muito sério. Por que é sério? Porque você pega, por exemplo, vou pegar uma secretaria-chave, né? Já que falamos do hospital aqui. Você pega a Secretaria de Saúde, você tem o secretário adjunto e o coordenador de políticas públicas e abaixo dele, todas aqueles departamentos que nós tínhamos de forma muito setorizada, como a atenção primária que estava no ambulatorial, a urgência e emergência que era específico, o SAMU, que era tudo separadinho, agora está dentro de uma mesma estrutura hierarquizada e burocratizada e sob a égide de 3 figuras centrais que podem vir de qualquer lugar desse país, né, convidado pela prefeita ao seu bel prazer. Isso compromete muito a funcionalidade da política municipal de saúde. Então, isso é muito sério. Não chegou um projeto de lei que propunha uma organização administrativa que você olhasse e dissesse aqui caminha para modernizar a estrutura, muito pelo contrário. Caminhou para burocratizar mais e criar essas estruturas com uma hierarquia que, a meu ver, não obedece nem mesmo os ditames da Constituição.
Exemplo, a saúde. Não é? Se o mistério maior do município é a atenção primária, jamais poderia estar dentro dessa mesma estrutura, né, horizontalizada da prefeitura, todas as políticas de saúde, urgência, emergência, dentro da mesma, sabe, da mesma pirâmide. Está errado. Está errado. Você tinha que priorizar com independência, com autonomia, e não dentro dessa unicidade, como se fosse a mesma coisa e se a responsabilidade constitucional fosse a mesma. Então isso é muito ruim, isso é muito sério. E espero que a decretação de inconstitucionalidade venha com muita agilidade, porque há um prejuízo muito grande para o erário, essas nomeações, desnomeações, retificações cotidianas, né? Cada novo vídeo que a gente faz apontando uma ilegalidade, o governo corre para corrigir. Quer dizer, se tinha tudo isso, por que não nos deixou, não é, debater democraticamente aqui na casa e já apontar essas ilegalidades e inconstitucionalidades? E pior do que tudo, né? Além de todas as ilegalidades e inconsistências, não é uma lei que a gente chama, no mundo jurídico, de escorreita, que significa ela não é clara, ela é confusa, ela tem termos e dubiedades, ela tem complexidades na própria redação que torna ela realmente esse calhamaço de absurdos que é a 7913, lamentavelmente. Tá certo. Vereadora Estela Almagro, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que Conte agradeço. sempre com a TV Rádio Câmara, tá bom? E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima.